para esse momento de fé, esse momento de oração, esse momento de adoração a Deus, tá? Vamos ler a palavra de Deus? A palavra de Deus está no livro ou no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 3. Eu quero ler 2 versículos. Está escrito assim, pastor. Está escrito assim: se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Eu vou repetir para você entender o que Deus quer falar com você nesta noite. Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Eu estava hoje meditando na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, e me deparei com esse texto. São palavras de Jesus, Jesus que está falando, ele que estava conversando com os seus discípulos, e ele disse estas palavras. Sabe por quê? Porque havia algumas acusações contra Jesus. Os escribas diziam que Jesus expulsava demônios por meio de outro demônio. Aí Jesus disse, se eles estão achando que eu sou assim, deixa eu só citar uma coisa. Se um reino se dividir contra si mesmo, tal subsistir. Ele estava dizendo, se eu não sou de Deus e expulso, então eu seria do reino do mal. Como que eu ia dividir? Era isso que Jesus estava dizendo. Mas eu quero contar uma outra história e depois voltar nesse texto para a gente meditar algo que está acontecendo principalmente nesses dias. Nesses dias, no nosso país, no nosso Brasil, na nossa pátria amada chamada Brasil. Deixa eu te explicar. Certa feita, Moisés, que tinha recebido a missão de conduzir o povo no deserto e levar para a terra da promessa. Deus havia prometido dar uma terra boa, ampla, uma terra maravilhosa. Já até falei isso aqui, mas eu estou repetindo para você entender o que Deus quer fazer. E Moisés, aproximando da terra da promessa, Moisés disse o seguinte, eu vou mandar algumas pessoas para conhecerem a terra. Para conhecerem a terra que Deus nos deu. E ele chama 12 príncipes, um príncipe de cada tribo. Eram 12 tribos, e ele chama um príncipe de cada tribo e junta os 12 e fala, vocês vão lá conhecer. E eles vão, entram na terra de Canaã para conhecer a terra que Deus havia prometido dar. Eles entram lá, faz uma pesquisa, anda, vê o que produz a terra, quem mora na terra, quem habita na terra, que tipo de pessoa era. E eles voltam para Moisés depois de 40 dias e apresentam um relatório. Eles apresentam um relatório. E nesse relatório a Bíblia fala que eles começaram a dizer para Moisés, Moisés, a terra é da forma que Deus falou. Uma terra que produz tudo, uma terra maravilhosa, uma terra ampla, grande. Nós até trouxemos frutos de lá. É uma terra realmente como Deus havia anunciado. Só que tem uma coisa. A terra é uma terra perigosa. Sabe por quê? Porque lá habitam os filhos de Anak, ou seja, os gigantes. A terra é habitada por gigantes. A terra as cidades são fortificadas. E nós parecemos que somos gafanhotos diante daquelas pessoas. Nós somos fracos, nós somos pequenos, nós somos insignificantes. Era isso que eles estavam dizendo para Moisés. Moisés, olha,
A terra lá é espaçosa, é boa, maravilhosa, só que não é para nós. Nós somos pequenos diante da grandeza daquele povo que mora lá. Como que nós vamos expulsar esse povo de lá? Como que nós vamos tirar os gigantes da terra? Aí, dos 12, apenas 2 compraram a briga e disseram: olha, as coisas não são bem assim. Nós temos uma promessa de Deus. Nós temos uma promessa de Deus que ele nos daria essa terra. E aí, um deles diz, por nome de Caleb, disse o seguinte: se o Senhor se agradar de nós, então o Senhor nos porá naquela terra e nos-la dará. Nós vamos habitar na terra que mana leite e mel, a terra maravilhosa que nós conhecemos. Mas os outros começaram a falar: nós não vamos dar conta, nós vamos morrer, nós somos insignificantes, lá é muito perigoso, nós somos pequenininhos diante da grandeza daquele povo. Eu quero trazer uma palavra para você hoje, uma palavra de Deus. Vivendo isso no nosso Brasil. Estamos vivendo isso no nosso Brasil. Existe hoje uma desarmonia tremenda, não existe unidade, não existe união, principalmente naqueles que são responsáveis para trazer segurança, para trazer paz, para trazer assistência social. Não está acontecendo. Ao invés de se juntarem, a Bíblia diz o seguinte: olha, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Esta é a palavra de Deus. Como é bom e agradável para Deus vivermos unidos. Mas existe uma divisão no nosso país. Existe uma divisão. Cada um puxa para o seu lado. Nós temos e somos administrados por um sistema de governo que tem 3 poderes: o poder judiciário, o poder legislativo e o poder executivo. Não existe união. Eu não estou aqui para falar bem do presidente, eu não estou aqui para falar bem dos responsáveis, o presidente da Câmara e o presidente do Senado, e nem estou aqui para falar do presidente do Supremo Tribunal Federal. Não estou aqui para falar sobre eles, não, nem vou citar nomes. O que eu quero dizer para você é que precisa haver unidade, precisa ter união e todos ter um foco só. Nós estamos vivendo 2 crises que foram instaladas no nosso país. A primeira crise chama-se a crise sanitária. A crise sanitária. Essa epidemia chegou. Essa é a primeira crise. A segunda crise é a crise financeira, crise econômica. Está todo mundo sem trabalhar, tem muitas pessoas que não estão ganhando, tem muitas pessoas que não estão produzindo. E aí nós vamos ter uma crise financeira, nós vamos ter uma crise econômica no nosso país. Mas agora estão criando uma terceira crise, a crise do poder institucional. A crise que é a falta de união entre esses 3 poderes. Precisa haver unidade, precisa haver união. A nossa vida nessa terra, ela é passageira. Nossa vida aqui na terra é passageira. Nossos dias são poucos. Está escrito na Bíblia que o que passa de 70 é cansaço, é enfado, é doença. A Bíblia fala isso. Então, o que nós precisamos? Reconhecer e buscar o quarto poder. Porque é dele que emana a realização de todas as coisas benéficas para uma nação. É dele.
é o poder eterno, é o reino de Deus. Quando nós buscarmos esse quarto poder e colocarmos esse quarto poder para gerir a nossa nação, nós vamos constatar que logo, que bem breve, que no estalar de dedos, as coisas vão acontecer e a vida vai ser transformada. A vida do brasileiro vai ser transformada. Chega de briga, cada um puxando para si. Chega disso, vamos pensar nos menos favorecidos. Eu não estou aqui para falar, nem para fazer nenhuma demagogia barata, não, de maneira nenhuma. Eu não ocupo cargo público nenhum. A minha função é levar a mensagem de Deus. A minha função é orar, é interceder a Deus por essa nação. E nós precisamos dobrar os joelhos e clamar a Deus para que lá no poder alto da nossa nação haja unidade, haja reconhecimento de que o foco principal é eliminar esses dois poderes, o sanitário e o poder econômico. Havendo unidade na terceira crise, que é a crise institucional, que é a crise dos poderes, se houver unidade, vai ser desarmada. Se persistir por esse caminho, vai chegar outras crises que vão afetar todos os brasileiros. Vamos deixar de sermos egoístas. Vamos pensar no menos favorecido. Vamos pensar na família que precisa da ajuda e do socorro. Não é distribuindo cesta básica que nós vamos resolver a situação. Não, não é isso. Precisamos entender, o povo não quer viver de esmolas. O povo quer trabalhar, o povo quer crescer, desenvolver e realizar os seus sonhos e os seus projetos. É isso que precisa acontecer. E nós precisamos participar disso como intercessores. Eu conclamo todas as igrejas cristãs, não estou dizendo igrejas evangélicas não, igrejas cristãs, para se unirem em busca de um só propósito, buscar o socorro do Deus Altíssimo. Olha, tem um versículo na Bíblia que diz assim: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é a nação, bem-aventurada é a nação, bem-aventurado é o país, bem-aventurado será o Brasil, se Deus for o Senhor dessa nossa nação. Vamos fazer isso, vamos buscar com toda a força, através da oração, a solução dessas crises, vamos eliminá-las pelo poder do nome de Jesus. É Jesus quem vai mudar essa história, é Ele. Nós precisamos deixar de botar a nossa confiança no homem. A Bíblia, sabiamente, ela escreve da seguinte forma: maldito o homem que confia no homem. Nós temos um Deus, criador de toda a natureza, criador de todo o universo, e é Ele que vai socorrer a nossa nação, é Ele que vai dar um basta nessas crises, é Ele que vai transformar a nossa vida e nos colocar, porque teremos uma outra crise pior. Hoje eu estava cedo assistindo televisão e vi no noticiário, uma pessoa em crise depressiva, ela é capaz de fazer horrores. Uma mãe que morreu, suicidou, ela era da Polícia Militar de São Paulo, ela mata o filho de 9 meses e suicida. Olha, nós precisamos eliminar essas. Se ficar o povo trancafiado em casa, preso em casa, pode surgir essa crise, a crise da depressão. Vamos orar pelo povo, vamos orar pelas autoridades, vamos orar pelo nosso país, vamos clamar a Deus: Senhor, salva, sara a nossa terra, o nosso país está doente, precisando do Senhor. Ele já fez isso muitas e muitas vezes, Ele já socorreu. Deus é o Senhor.
Vamos colocar o Senhor Jesus no trono que ele merece estar, assentado e dirigindo o nosso Brasil. Pai bendito e santo, Deus querido, Deus amado, Tu és, ó Deus, soberano sobre todas as coisas. Tu és soberano, o Senhor reina, o Senhor tem o controle. Eu clamo a Ti, de uma maneira, ó Deus, conforme a minha força, conforme a minha determinação, eu clamo por socorro. E clamo a Ti, Senhor, começa por Brasília, o centro administrativo do nosso Brasil. É lá que está instalada, ó Deus, as autoridades. É lá que estão, ó Deus, instalados os 3 poderes. Senhor, entra lá. Quebra, Senhor, a discórdia. Quebra, Senhor, a desarmonia. Quebra, Senhor, ó Deus, tudo aquilo que possa provocar briga, intriga. Nós não queremos ver, ó Deus, a crise política prevalecendo acima das outras. Queremos ver, ó Pai, a ação do Senhor diminuindo a força, ó Deus, desse vírus maldito. Senhor, dessa crise econômica. Queremos ver a força do Senhor mudando esta história. Em nome de Jesus. Pai, nós clamamos a Ti agora. Socorre esta nação. Socorre o povo brasileiro. Senhor, desde o gari até aquele que ocupa, ó Deus, a profissão mais valorizada do país. Entra, Senhor, ó Deus, e começa a trabalhar em cada coração. Começa a cuidar, ó Pai, daquele que faz a limpeza lá do hospital, lá da UTI. Senhor, o atendente de laboratório. Senhor, o atendente de hospital, de clínicas. Senhor, os enfermeiros, os médicos. Senhor, entra na vida deles, ó Pai, para que eles possam reconhecer que a força e a segurança da nação depende deles, de nós. Quando todos invocarem o Deus Todo-Poderoso e colocá-lo como o Supremo na nossa terra. É Ele, Senhor. Pai, entra neles. Muda essa história, Senhor. Pai, no nome de Jesus. No nome santo de Jesus. Senhor, nós oramos por cada empresário espalhados por todo o nosso país, por toda a nossa nação. Entra, Senhor. Ó Deus, em cada empresa. Senhor, e restaura as finanças. Senhor, muda essa história de medo, ansiedade, preocupação. Senhor, entra na empresa, seja ela de porte pequeno, seja ela de porte grande. Pai, em nome de Jesus, entra e abençoa, trazendo prosperidade, trazendo geração de empregos. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai, eu oro por cada família, por cada pai, por cada mãe, por cada filho. Senhor, por cada avô, Senhor, por cada neto, eu oro pela família agora e peço, Senhor, tenha misericórdia das famílias brasileiras. Senhor, não permita, ó Deus, que eles sejam privados, ó Deus, de conforto, da alimentação sadia. Senhor, que eles sejam privados, ó Pai, dos costumes, que a glória do Senhor possa inundar toda a nossa terra, toda a nossa nação, que o poder do Senhor seja, ó Deus, manifestado de forma gloriosa, mudando a história do nosso Brasil. Queremos ver, ó Pai, queremos ver a nossa nação dar o grito de independência e dizer que o Senhor salvou a nossa terra, que o Senhor resgatou o nosso país. Pai, obrigado, Senhor. Eu oro pelas igrejas cristãs, seja ela católica, seja ela evangélica, seja ela, ó Deus, de que porte for, desde que seja cristã, porque a nossa fé está em Cristo Jesus. Senhor, abençoa, que elas sejam canal de bênção para as pessoas que estão sofrendo. Senhor, esta é a minha oração, no nome de Jesus.
E eu declaro, pela fé, a ação sobrenatural do Senhor, agindo em favor do povo brasileiro. Muito obrigado, Senhor. Te agradeço de todo o coração. Louvado seja o teu santo, bendito e maravilhoso nome. Amém. Amém.